Nós iniciamos uma série na semana passada com o título Mulheres que Inspiram. E se nós formos ver toda a palavra de Deus, existem homens e mulheres que têm muitas lições para nos ensinar. E a partir dos seus exemplos, nós podemos verdadeiramente aprender com Cristo como desenvolver a nossa vida cristã diariamente. Amém, meus irmãos? Então quero convidar você a abrir comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 10. Semana passada nós lemos o capítulo de número 1 do livro de Êxodo. E nós falamos acerca de duas mulheres que nos inspiram. Quem lembra o nome delas? Quem lembra? Glória a Deus. Sifrá e Puá. Nós aprendemos na semana passada o exemplo que essas duas mulheres tementes a Deus, mulheres parteiras que tinham como objetivo ajudar a trazer à vida aquilo que estava sendo gerado. E o Senhor falou poderosamente conosco, não sei você, mas durante toda a semana o Senhor continuou ministrando ao meu coração que onde existe uma mulher que gera, Deus levanta uma parteira para ajudar a trazer à luz. E isso é muito forte, porque nós vivemos dias onde sonhos têm sido abortados, onde pessoas têm matado os sonhos de outras pessoas, mas o Senhor tem gerado no nosso coração, a partir das Escrituras, que existem mulheres que vão nos inspirar a crescermos em graça e em conhecimento. Você pode adorar a Deus por isso? Aleluia! E nesta noite eu quero dar continuidade a esta narrativa. E nós vamos falar acerca de 3 personagens que o capítulo de número 2 de Êxodo vai nos mencionar. Acerca da mãe, da irmã e da filha de Faraó. Se vocês conhecem a história, se vocês têm essa curiosidade acerca das Escrituras, vocês já sabem que dentro deste contexto, onde o Faraó se levantou para impedir o crescimento do povo de Deus, onde foi sentenciado à morte todos os que nascessem menino, no capítulo de número 2, nós vamos ver que Moisés, a partir de um cuidado todo especial de sua mãe Joquebede, diga Joquebede, de sua irmã Miriam, diga Miriam, e diga também a filha de Faraó, aquilo que foi gerado, que as parteiras ajudaram a dar à luz, agora passa pelo nascimento e o crescimento para a glória de Deus. E eu quero liberar sobre a igreja nesta noite, assim como eu já vim pensando da minha casa e liberando sobre a minha própria vida. Nós podemos ser aquelas que geram, nós podemos ser também aquelas que vão ajudar a dar à luz aquilo que foi gerado pela outra. Mas nessa noite, o Senhor tem chamado mulheres para ser aquelas que cuidam do menino que já nasceu e estão em processo de crescimento. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Obrigado, Jesus. Grande Deus, nós te louvamos, Senhor. E que o teu Espírito Santo flua no nosso entendimento e no nosso coração nessa noite. Nós contamos a história do nascimento de Moisés para as nossas crianças. Nós vemos que já foi passado até na televisão, novela. Existem filmes e desenhos que falam sobre o nascimento de Moisés. Mas existem aqui, nesse texto onde nós iremos ler, 3 personagens principais, fundamentais, que foram coadjuvantes nessa construção de um menino que nasceu, cresceu e se tornou o príncipe do Egito. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim, capítulo de número 2, do verso 1 ao 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Ela o escondeu por 3? Quem escondeu por 3 meses? A mãe, a Joquebede. Verso de número 3. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. Quem ficou observando de longe para ver o que aconteceria? Exatamente. Verso de número 5. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam à beira do rio.
Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu o bebê chorando e ficou com pena dele e disse: esse é menino dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se da filha de Faraó. A irmã do menino aproximou-se de quem? Aleluia! E disse: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para que amamente e crie o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, diga comigo, tendo o menino crescido, aleluia, ela o levou à filha de Faraó que o adotou e lhe deu o nome Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então, para a gente entender o contexto, passando rapidamente naquilo que eu falei a semana passada, Êxodo vai narrar que Faraó, ele cria ali 3 estratégias para impedir o crescimento do povo de Deus. Nós falamos na semana passada que Faraó representa o inimigo do povo de Deus. Faraó representa todo e qualquer tipo de impedimento na sua vida que quer diminuir o seu crescimento a fim de você não compreender as coisas de Deus. E a primeira estratégia que Faraó ele cria para eliminar o povo de Deus, para eliminar o crescimento do povo de Deus, nós vemos isso em Êxodo capítulo de número 1, do verso 8 a 14, quando ele impõe sobre os homens um fardo muito pesado, um trabalho árduo, separando agora o homem do convívio da família. E a partir desta separação, Faraó entendeu em sua mente que desta forma, cansado, separado da família, o homem não cumpriria assim com os seus deveres conjugais e o povo de Deus não iria crescer. Mas Faraó, ele se enganou, porque o texto continua dizendo que por mais que os homens trabalhassem, mais o povo de Deus se multiplicava e crescia para a glória de Deus. A segunda estratégia de Faraó agora foi chamar as parteiras que nós falamos na semana passada, Sifrá e Puá, dando a elas uma ordem dizendo: olha, quando vocês forem ali fazer o parto das hebreias, vocês verifiquem se for menino e se for menina. Se for menino, vocês matem. Se for menina, vocês deixam viver. E nós aprendemos na semana passada que a parteira é aquela que ajuda a dar a vida e nunca a tirar a vida. Por isso que eu creio, já declarei a semana passada e declaro essa semana também, Deus tem levantado parteiras neste lugar para ajudar a outra a dar à luz aquilo que foi gerado em nome de Jesus. E o resultado foi que as parteiras não obedeceram o que Faraó havia instituído, havia ordenado, e os meninos continuaram nascendo. Só que agora Faraó ele vai entrar com uma outra estratégia, porque o inimigo ele não se cansa de tentar frustrar, de tentar matar os projetos do povo de Deus. Faraó ele não se cansa de arquitetar um plano maligno, demoníaco, para tentar impedir você de crescer. Então agora Faraó ele vai dar uma ordem dizendo que os meninos terão que morrer de qualquer jeito. E que todo recém-nascido, aleluia, era para ser, que fosse do sexo masculino, era para ser lançado no rio Nilo. Nós vemos esta verdade em Êxodo capítulo de número 1, verso 22, e você pode acompanhar no texto. A Bíblia vai nos dizer, no versículo 22 de Êxodo 1, por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem as meninas viverem. Então nós vemos aqui a construção de 3 planos demoníacos a fim de eliminar o crescimento, a fim de colocar um ponto final naquilo que Deus não colocou um ponto final. Se você entendeu, então já pega aí.
Porque o inimigo pode se levantar para dizer: você não vai crescer, você não vai conquistar, você não vai progredir, você não vai prosperar. Mas não existe nem no céu, nem na terra e nem no inferno alguém que se levante contra a ordem de Deus. Então, se Deus não colocou um ponto final naquilo que foi gerado dentro do seu coração, descansa, como diz a canção, porque quem prometeu, garante. Aleluia. Onde o inimigo agora decreta a morte, ele diz: olha, qualquer menino que nascer, vocês pegam ele e jogam lá no rio. Qualquer menino que vier ser dado à luz, pega essa criança e joga lá no rio. Mas quando o inimigo se levanta para destruir, Deus levanta mulheres para construir em nome de Jesus. Aonde existe uma sentença de morte, Deus levanta mulheres que inspiram para declarar a vida. Onde existe um apontamento, uma arquitetação maligna contra a sua casa, contra a sua vida, contra o seu ministério, Deus levanta mulheres corajosas e homens também, que se posicionam, aleluia, a fim de defender os planos e projetos de Deus, a fim não somente de proteger, mas também de defender aquilo que o Senhor Deus já tem colocado nas nossas vidas. A questão é, você está vendo que Faraó está se levantando para destruir aquilo que Deus já te deu e você não vai fazer nada? Nessa noite eu quero te motivar, te encorajar, te despertar dizendo: tu és parteira, mas nessa noite o Senhor está te chamando de ajudadora, aquela que cuida, aquela que esconde e aquela que dá direcionamento para o projeto crescer, em nome de Jesus. Precisamos defender, mas nós também precisamos lutar. Nós precisamos avançar contra as portas do inferno. Nós não podemos ficar alienadas e indiferentes, vendo que o inimigo está ganhando terreno e não fazer nada. Por isso nós vamos aprender nesta noite com essas 3 mulheres. Com essas mulheres que seguiram o propósito que Deus já havia declarado, determinado para toda aquela geração e para a geração posterior a elas. Porque por intermédio de Moisés, o grande libertador tirou o povo da escravidão e conduziu o povo até a terra prometida. Aleluia! Êxodo capítulo de número 2, onde nós lemos no começo da nossa ministração, capítulo 1, capítulo 2, verso 1 e 2, a palavra vai nos dizer assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. A primeira lição que nós podemos aprender, a primeira lição que nós devemos ter como inspiração para a nossa vida, é que nós devemos dar importância para as oportunidades que Deus nos dá, independente da circunstância. E eu vou falar de novo para você gravar. A primeira lição que nós aprendemos a partir destes 2 primeiros versículos é que nós devemos dar importância para as oportunidades que Deus nos dá, independente da circunstância. Aí você vai dizer: mas eu não entendi, pastora. O que isso tem a ver? Eu vou te explicar. A circunstância dentro desse contexto era uma circunstância de morte. Faraó estava incansavelmente dizendo: os meninos irão morrer, não vai deixar viver. Só que independente da circunstância, uma família não deixou de ser família. Independente da circunstância, eles não deixaram de gerar, porque isso era o propósito de Deus. E se você correr lá em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 23, a palavra do Senhor continua nos dizendo, e isso é tremendo, igreja, por isso que eu amo a Bíblia, porque conforme eu vou lendo, vou meditando, o Senhor vai me dando entendimento para tantas coisas. E a palavra nos diz assim, Hebreus 11, 23, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Aleluia, ou seja, eles
Eles não olharam segundo a circunstância, que era uma circunstância de morte, era uma circunstância de infertilidade, era uma circunstância de limitação. Não, eles não olharam segundo a circunstância, mas eles deram importância à oportunidade que Deus deu a eles. Aleluia! E qual foi a oportunidade? No lugar de menina, Deus mandou um menino. Eles cuidaram daquilo que Deus mandou, você está entendendo? Eles zelaram daquilo que Deus havia mandado. Por quê? Porque eles aproveitaram a oportunidade, ainda que fosse uma circunstância de morte, uma circunstância de caos, uma circunstância de luto. Imagina você, quantos pais, quantas mães na beira do rio Nilo, vendo seus filhos sendo jogados de lá de cima. Quantas famílias chorando, despedaçadas, porque não teriam ali condições de enfrentar o decreto de Faraó. Quantas mães se jogaram junto com os seus filhos para tentar salvá-los do Nilo. Quantas lágrimas. Um cenário terrível, um cenário de morte, mas ainda neste cenário de morte, Joquebede deu importância à oportunidade que foi dada a ela do quê? De cuidar do menino, de deixar o menino viver, aleluia! Então não é a situação que nós estamos vivendo hoje que vai impedir o seu crescimento. A pergunta é: você vai dar importância às oportunidades que o Senhor está te dando ainda nessa noite, falando com você por intermédio da palavra? Ou será que assim como todo mundo, você vai ver o seu menino sendo jogado no Nilo para ser morto, talvez afogado, talvez pelo jacaré, e você não vai fazer nada? Nós aprendemos aqui a dar importância àquilo que o Senhor nos manda, independente da circunstância. Não é a circunstância que vai dizer se você é feliz ou se você é infeliz. Não é a circunstância que vai dizer que você é próspero ou que você não é próspero. Não é a circunstância que vai dizer que você está bem ou se você não está bem. Porque se nós olharmos tudo que o Senhor já fez na nossa vida, nós não teremos tempo para perder tempo olhando o que é passageiro. Nós levantaremos a nossa mão e renderemos a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a gratidão. Porque não são as circunstâncias que não fazem, é o Espírito Santo que nos constrói para nós sermos segundo o que Ele quer. Aleluia! Eles não deixaram de ser família. Eles não deixaram de se amar. Eles não deixaram de estar juntos. Eles não deixaram que a circunstância viessem afastá-lo. Pelo contrário, num cenário onde era proibido ter menino, eles tiveram menino e ainda perceberam que o menino era belo, que o menino era formoso, que o menino era incomum, que o menino era um presente que tinha vindo a eles da parte de Deus. Aleluia! Não deixe que as circunstâncias meçam o seu valor em Deus. Não deixe que as pessoas, através das circunstâncias, diminua aquilo que o Senhor já gerou no seu coração e que está nascendo. Agora é fase de nós cuidarmos daquilo que nasceu. Nós não vivemos segundo as circunstâncias. Nós não vivemos segundo o que nós sentimos. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé. E aquele que anda por fé, ele não anda por vista. Então não é o que está acontecendo agora que vai determinar onde eu chegarei, porque eu não ando segundo o que eu estou vendo. Eu ando segundo o que Deus já determinou para a minha vida. Cria nessa verdade. Aleluia. Versículo 2 de Êxodo, somente a parte B. Olha só que interessante. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. E Hebreus 11:23 vai dizer que foi escondido por 3 meses, porque os seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum. Joquebede, que significa Jeová é o grande. Joquebede deu importância à oportunidade que foi dada a ela e viu que aquilo que havia sido gerado, aleluia, não era algo comum.
era algo incomum, não era igual ao de todo mundo, era bonito, era belo, era formoso, porque aquilo que nós recebemos de Deus não dá para ser comparado com todas as coisas. Aquilo que nós recebemos de Deus é único, é exclusivo, porque para cada um o Senhor tem uma porção diferente, e o Senhor Ele vai derramando sobre as nossas vidas conforme a medida que nós conseguimos absorver da parte de Deus. Joquebede, ela percebeu que aquilo que havia sido gerado e que já tinha sido nascido, era bonito, era formoso, era belo. O que foi gerado por Joquebede, que significa Jeová é grande, ou seja, o que é gerado pelo Jeová é grande, é algo incomum e que às vezes as pessoas não vão entender. Mas o nosso Deus, Ele já tem colocado sobre as nossas vidas, eu creio. Se você não consegue crer para você, eu creio para mim, meu filho. Porque aquilo que Jeová, o grande, já tem gerado e trazido à luz é coisa nova, é incomum, não é igual, não são as mesmas experiências, não é o mesmo discurso, não é a mesma vida que você viveu há 10, 15 anos atrás. Não é porque é algo grande e novo, por isso nós precisamos cuidar daquilo que foi gerado. Mas ela viu que era incomum e que era um menino. Aleluia. Ela viu que era um menino e ela escondeu. Ela guardou. Ela protegeu. Ela defendeu. Ela cuidou. Aleluia. E quando eu fiquei pensando nisso, o Senhor falou algo muito forte ao meu coração. Aleluia. Que para alguns projetos não morrerem, nós precisamos esconder. Você entende isso? Para que o menino não fosse morto, não fosse jogado no Nilo como os demais meninos, ele escondeu. E o Senhor falou muito forte ao meu coração. Para que alguns projetos se consolidem, para que alguns projetos não morram, nós precisamos esconder. Aleluia. E o sentido de esconder não é de deixar oculto, não é de não confiar nas pessoas, mas é de guardar e mostrar na hora certa. Sabe por que muitas vezes nós quebramos a cara? Porque ainda nem foi consolidado aquilo que o Senhor está construindo, e a gente já vai falando para todo mundo, e vai falando no tempo e para pessoas erradas. Mas você quer ver o seu projeto ir para frente? Quer ver a sua família prosperando? Quer ver os seus negócios, aleluia, indo a vento a polpa? Guarde, esconda, proteja, e no momento oportuno aquilo que foi escondido será lançado para fora, porque nós vemos adiante que o menino, mesmo escondido, ele continuou crescendo. Sabe por quê? Porque mesmo escondido, quando é de Deus, o próprio Deus dá o crescimento. Aleluia. Joquebede, ela escondeu o menino durante quanto tempo? Quanto tempo? Mas não é porque estava escondido que ele não estava crescendo. Aleluia. O negócio é que a gente precisa ter esse discernimento de saber a hora de falar, de saber a hora de mostrar, de saber a hora de divulgar. Porque muitas das coisas que nós temos em nosso coração, e às vezes os projetos estão até indo para frente, mas de repente parece que está tudo errado. Por quê? Porque quando o faraó fica sabendo que existe um menino, a sentença ainda está decretada, ele quer matar. Então esconda aquilo que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. Esconda o que Deus colocou no seu coração. Aleluia. Esconda. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas, como diz Eclesiastes 3. Então você não precisa falar inicialmente para todo mundo. O que acontece na sua casa, nem todo mundo precisa saber. Sabe por quê? Porque Moisés nasceu na onde? Na casa de Joquebede. Todo mundo sabia que tinha uma criança ali? Não. Por quê? Porque ela escondeu. E quanto menos pessoas souberem aquilo que Deus está fazendo, menos chance de dar errado tem, sabia? Porque muitas vezes as coisas não prosperam na nossa vida porque nós falamos no tempo errado. E Deus está dizendo: esconda o menino. Esconda o menino, esconda aquilo que eu plantei no seu coração, esconda o projeto, esconda os seus planos, esconda os seus sonhos. E não é porque está escondido que não vai crescer, porque já nasceu. Mas agora é tempo de proteger. Para ficar mais rasgado, para a gente entender, e
falei, ai Jesus, porque eu preciso aprender. Fale menos e ouça mais. Eu falei, ai Jesus, eu falo tanto e ouço menos. Ele, então fale menos e ouça mais. Nós temos 2 ouvidos para escutar e uma boca para falar. Deus está dizendo, quer ver o menino crescer? Esconda, fale menos e ouça mais, aleluia. E da mesma forma que Deus levantou parteiras e tem levantado mulheres neste lugar que vai te ajudar a pôr para fora aquilo que já foi gerado, desta mesma forma, aleluia, Deus vai levantar, vai dar entendimento para nós entendermos o momento certo de guardar e o momento certo de mostrar, em nome de Jesus. Esconder é proteger, esconder é cuidar, esconder é a gente ser cauteloso, zelar daquilo que é precioso. Porque a gente só esconde aquilo que é importante, sim ou não. Já aconteceu de vocês guardarem um dinheiro, que é coisa importante, e depois nem lembrarem mais onde que está, porque ficou tão bem guardado, que aí esqueceu onde que estava. Acontece, gente. Por quê? Porque se não fosse importante, ia ficar em qualquer lugar. Mas como é importante, às vezes a gente guarda, esconde assim, e nem lembra mais onde está. Deus está dizendo que eu já estou dando nascimento para você, para guardar. Mas não é para esquecer onde foi guardado, porque aparecerá um momento daquilo que foi guardado ser a luz para que outras pessoas vejam que o menino cresceu em nome de Jesus. Aleluia, nosso Deus é maravilhoso. Verso de número 3, de Êxodo, capítulo de número 2. A Bíblia diz dessa forma: quando já não podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Quando não podia mais escondê-lo, Joquebede pegou um cesto e vedou com junco e vedou com piche e com betume. Ou seja, mesmo escondido, o menino cresceu. Passados 3 meses, ela não podia mais esconder. Ela precisava agora ter uma estratégia para continuar protegendo aquilo que havia nascido. Então, quando nós percebemos aqui que ela teve todo o cuidado de preparar um cesto, de passar o betume, um cesto de junco, de passar betume, automaticamente eu me lembrei daquilo que aconteceu com Noé quando ele construiu a arca. A Bíblia diz que Noé ele construiu a arca e ele betumou também toda a arca, mas quem trancou foi o próprio Deus. Por quê? Porque quem está dentro da arca é protegido por Deus. Aqui Joquebede, certamente ela se lembrou daquilo que havia acontecido no dilúvio, porque como se tratava da tribo de Levi, ela não era indiferente àquilo que aconteceu com os seus antepassados. Então agora ela se dedica a preparar um cesto para proteger aquilo que havia nascido. Isso é tremendo, aleluia. Mas antes dela colocar o bebê dentro do cesto, ela protegeu durante 3 meses. E eu fiquei pensando, como que faz uma criança de 3 meses não fazer barulho? Como que ela conseguiu de forma extraordinária esconder um recém-nascido? Neném chora, neném dá trabalho, neném quer mamar, neném sente cólica, neném precisa de um ambiente bem limpinho, neném precisa de cuidado. Como que essa mulher conseguiu fazer um bebê durante 3 meses ficar em silêncio, a ponto de ninguém perceber que na casa de Joquebede havia nascido um menino? E Deus falou muito forte ao meu coração que Moisés, que o bebê não chorou, porque ela cuidou integralmente daquilo que havia nascido. Aleluia. E cuidar integralmente daquilo que nasce requer de nós dedicação. Cuidar daquilo que nasce, cuidar integralmente, requer de nós cuidado, requer de nós empenho.
Porque eu imagino que quando o bebê, quando já ela percebia na face dele que ele ia chorar, ela já pegava no colo e já começava a embalar o bebê no colo, para que o bebê não chorasse. Quando ela percebia que já estava na hora de dar o mamar, ela pegava o bebê e dava mamar para ele. Só que o bebê também faz cocô e xixi. Só que eu começo a imaginar assim que Joquebede, ela foi tão maravilhosa no empenho que ela teve com aquilo que nasceu, que nem cheiro de nada tinha na casa dela. Sabe por quê? Porque quando nós recebemos de Deus e algo nasce na nossa vida da parte de Deus, para dar certo, nós precisamos nos responsabilizar com aquilo que nasceu. E ela se responsabilizou. Ela cuidou integralmente. Eu comecei a entender que para a gente cuidar daquilo que é nascido da parte de Deus, nós precisamos investir tempo. Talvez a sua família esteja destruída, mas a pergunta é: você está investindo tempo na educação dos seus filhos? Você está investindo tempo no seu lar, no seu marido? Você está investindo tempo na sua família? Talvez o seu ministério esteja travado, esteja parado. Você está investindo tempo no seu ministério? Seja no ensino, seja na palavra, seja no ministério de louvor, você está investindo tempo para cuidar daquilo que nasceu? Porque Joquebede cuidou. E ninguém percebeu que o menino crescia, aleluia. Enquanto ela investia, cuidava, o menino ia crescendo saudável, aleluia. Será que nós, muitas vezes, nos recebemos de Deus? Será que nós recebemos o nascimento de um projeto, tanto da parte financeira? Será que Deus já não tem colocado no seu coração para você empreender alguma coisa e você ainda não sabe o que fazer? Deus está dizendo: olha, começa a pesquisar e entender o assunto que você quer empreender, invista tempo naquilo que você quer fazer. Porque se você não entender aquilo que já nasceu, o que nasceu irá morrer. E não adianta chorar depois. Porque Deus, Ele cumpre o desejo do nosso coração, sim, está escrito na palavra. Mas a responsabilidade de cuidar daquilo que foi gerado e nascido é de quem? É de Deus? É minha, é sua. E Deus está nos chamando nessa noite, na atenção, para que nós possamos nos inspirar a partir dessa história de Joquebede. Existem mulheres aqui que estão entendendo o que Deus está falando? Aleluia. Verso de número 3 e 4 de Êxodo 2. A palavra vai nos dizer assim, que agora ela não podia mais esconder o menino, mas enquanto ela pôde investir o tempo dela no cuidado, no zelo para que o menino crescesse, ela fez isso. E o versículo 3 e 4 vai nos dizer assim: quando já não podia mais escondê-lo, pegou o cesto feito com juncos à margem do Nilo e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou olhando de longe para ver o que aconteceria. Aleluia. Agora uma outra personagem entra em cena nessa história. A parte de Joquebede até este momento finaliza por aqui, porque ela cuidou, protegeu, escondeu, fez o cesto, protegeu o cesto e colocou agora Moisés dentro do cesto e no rio Nilo. E agora, à beira do rio Nilo, agora uma outra personagem vai aparecer a fim de dar continuidade naquilo que o Senhor já tinha programado, já tinha gerado para que acontecesse naquele tempo. Aleluia. O cesto, ele foi revestido para que não entrasse água. E agora a Miriam, que é a irmã de Moisés, observa aquele cesto indo talvez devagarzinho na correnteza do rio, porque estava à beira. E eu fiquei pensando, ela teve o cuidado de vedar, Joquebede vedou, cuidou para que não entrasse água, e Miriam, ela acompanhou para ver o destino do cesto. E Deus falou ao meu coração, sabe o que, tia? Que quando nós entendemos o nosso propósito em Deus, quando nós percebemos o que Deus já fez nascer na nossa vida e que o menino está crescendo, tudo que é externo não pode prejudicar o que é interno, porque já foi construído. A água não entra porque está protegido por Deus. Ou seja, as impurezas não entram porque já está protegido. Aquilo que é externo não pode contaminar o que está dentro, porque está betumado, está vedado pelo próprio Espírito de Deus. Só que agora Miriam, ela começa a observar para onde está indo esse cesto.
E Deus falou ao meu coração: já nasceu. Agora eu vou colocar uma pessoa para cuidar de você, para olhar para você, ainda que seja de longe, mas ela vai te acompanhar, porque eu tenho um destino para você chegar. E enquanto você não chegar no destino que eu já estabeleci, levantarei Miriam para que mesmo de longe possa acompanhar os seus passos. Levantarei Miriam para que mesmo de longe observe o caminho que você está fazendo. Levantarei Armando Menino para cuidar de você, mesmo que seja de longe. Ou seja, Deus, Ele não nos deixa sozinhos. Deus, Ele sempre levanta pessoas para cuidar de nós. E talvez Deus está levantando você para cuidar de alguém, para cuidar de um projeto que já nasceu e está passando pela jornada para chegar até um destino. Você pode ser aquela que fez nascer o projeto, mas você pode ser aquela também que vai ajudar o projeto a chegar até o destino correto. Miriam, que ela tem um papel fundamental. E se você for estudar a história, você vai ver que ela era uma jovem, ela não era uma adulta, ela era uma adolescente. E mesmo sendo adolescente, ela não negou a responsabilidade de olhar de longe para poder fazer alguma coisa, para poder estar perto, ainda que de longe, mas os olhos dela estavam vendo aonde que o cesto chegaria. Quem você é? Você é aquela que gerou e nasceu? Ou você é aquela que vai ajudar, aleluia, o projeto, o sonho da outra chegar no destino? Essas mulheres nos inspiram e nos fazem pensar quem nós somos. Talvez existem projetos e sonhos na sua vida que já nasceu, está dentro do cesto. Só que o cesto ainda está parado, o cesto ainda não andou, não chegou no destino. Calma, Deus está levantando Miriam para te observar de longe, para te impulsionar de longe, para te corrigir se for no caso de longe, mas vai levantar, porque quem está com Deus nunca está sozinho. Deus sempre levanta pessoas. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que agora, a partir do versículo 5 a 8, do mesmo capítulo de número 2, aleluia, é tão maravilhoso isso, porque se vocês pararem para refletir, existe um percurso que todo sonho precisa passar para chegar e consolidar o seu destino. Eu não estou falando aqui de uma forma figurada, porque se for de uma forma figurada, a gente teria que falar do bebê, do Moisés, mas eu quero que você veja isso espiritualmente falando. O projeto já nasceu em nome de Jesus, o sonho já nasceu em nome de Jesus, porque Faraó não conseguiu matar os meninos, não conseguiu. Então o sonho, o projeto, aquilo que Deus já gerou, já nasceu. Só que ele ainda não está na sua totalidade preparado. Então por isso que Deus levanta pessoas para te ajudar. Porque quando nós queremos fazer tudo sozinho, nós não conseguimos. Existe um tempo certo entre a jornada e o destino. E nesse tempo, aleluia, Deus coloca pessoas no nosso meio. Nós não podemos ficar indiferente àquilo que está dentro do cesto. Mas nós também não podemos ser apressados em deixar o cesto ali de qualquer jeito, achando que as coisas vão acontecer porque eu quero. Não, as coisas acontecem do jeito que precisa acontecer, porque Deus é o soberano. A Bíblia diz, a filha de Faraó, a partir do versículo de número 5, a filha de Faraó desceu no Nilo para tomar banho. Enquanto suas servas andavam pelas margens do rio Nilo, viu entre os juncos um cesto e mandou a sua criada ir lá pegar. Ao abri-lo, viu um bebê chorando e ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então, a irmã, aleluia, então aquela que facilita o acesso, então aquela que acompanha o desenvolvimento, então aquela que observava o processo, e então aquela que é o apoio e a ponte se aparece novamente no cenário e vai dizer assim: olha, será que a senhora não quer que eu vá chamar alguém, alguma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? A filha de Faraó responde: a moça. Quem é essa moça? É a irmã, aquela que está apoiando, aquela que facilita, aquela que observa de longe, aquela que é a ponte. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo?
aquela agora vai chamar a própria mãe de Moisés para ser a ama, para ser aquela que vai amamentar e aquela que vai cuidar até o seu crescimento. É isso que Deus faz. Deus coloca pessoas na nossa vida para facilitar o acesso, mas Deus não deixa para trás aquela que fez com que o sonho nascesse, porque ela faz parte do processo do crescimento. Aleluia. Não dá para ficar sozinho. E que eu e você possamos nos despertar para essa realidade, porque nós podemos ser inspirados por Deus a partir dessas mulheres que nos inspiram, sim. Deus nunca vai deixar ninguém para trás, porque aquela que gerou fez força para nascer. E Miriam aqui agora ela está facilitando o acesso para que aquela que gerou e fez força para nascer possa embalar o sonho que foi gerado, possa embalar o projeto que nasceu, possa cuidar, solidificar, se responsabilizar por aquilo que nasceu, porque Faraó não teve forças para destruir. Quando o projeto é de Deus, quando o sonho é de Deus, Satanás não destrói. Quando o projeto é de Deus, o sonho é de Deus, as pessoas não conseguem destruir. Quando o projeto é de Deus, o sonho é de Deus, quando o menino nasce vindo da parte de Deus, Deus levanta a parteira, Deus levanta a Miriam e Deus levanta até a filha de Faraó, que representa o sinal de autoridade. Sabe por quê? Porque nós precisamos de pessoas. Pessoas só melhoram com a ajuda de pessoas. Nós somos curadas para curar outras pessoas. Nós somos restauradas para restaurar outras pessoas. É assim que funciona. O seu testemunho, a área da sua dor, aquilo que você viveu, que muitas vezes você não gosta de falar para ninguém, serve para curar e sarar outras pessoas que estão passando pelo mesmo caso que você já passou. A diferença é que agora você tem experiência, então seja Miriam em nome de Jesus. Facilite, não complique. Ajude, mesmo que seja de longe, mas faça alguma coisa, porque o menino está crescendo em nome de Jesus. Só que agora, uma terceira personagem aparece na história, que é a filha de Faraó. E ela vê de longe um cesto de junco ali, na beira do rio, onde as suas servas estavam passeando enquanto ela tomava banho. E ela pede para as servas trazerem aquele cesto, sem imaginar o que estava dentro. Quem que ia imaginar, né, que num cesto ia ter um bebê? E quando traz o cesto, que ela abre o cesto, ela vê o bebê. A Bíblia diz que ela não se impressiona pela beleza do bebê, porque é belo para quem gera e para quem faz nascer, não para quem vê. Só que a Bíblia fala que ela se impressionou e ela se comoveu pelo choro do bebê. Vai saber quanto tempo o menino estava dentro do cesto, talvez com fome, cansado, talvez passava assim na beira do rio, batendo num barranco, enroscando no mato. Mas quando ela abriu o cesto, a Bíblia diz que ela se comoveu com o choro do bebê. Sabe o que Deus falou para mim, Ivone? Que as lágrimas que nós choramos, que quando nós clamamos sozinha do fundo da alma, não é ignorado por Deus. Sabe por quê? Porque Deus se comove com o choro do bebê. Você entende isso? Que legal! Ele se comove porque Ele entende o sentido de cada lágrima que nós derramamos diante do altar de Deus. Ele se comove porque Ele não suporta ver um filho sofrendo, gemendo. A Bíblia diz que a filha de Faraó, ela se comoveu com o choro do bebê. Isso nos mostra que Deus se importa com cada lágrima que nós derramamos no altar do Senhor. Deus se importa quando você sozinho está no seu quarto pensando e chorando. Deus está vendo, Ele se comove. Deus se importa quando mesmo a gente foge de pessoas para sofrer no nosso cantinho e a gente vai chorar ali com o rosto no travesseiro, no banheiro, lavando uma louça no quarto. Talvez vocês dirigindo um carro, mas Deus está vendo a lágrima e Ele se comove. E não só se comove, Ele providencia, aleluia, um jeito de consolar o seu choro, porque a Bíblia diz que a facilitadora, que era Miriam, chega agora para a filha de Faraó e fala assim: olha,
tia, o bebê está chorando, mas eu vou lá buscar uma ama para dar leite, sabe? Para cuidar, para embalar, para ajudar no crescimento. E aí a filha de Faraó fala, pode ir lá, vai lá buscar sim. Aí ela traz alguém que dá o peito pro bebê parar de chorar. Sabe por quê? Porque Deus providencia aquilo que é necessário para curar a nossa área que dói, para sanar o nosso sofrimento, para secar as nossas lágrimas. Deus, Ele se importa com cada lágrima que nós derramamos. E Ele providencia aquilo que é necessário para enxugar o nosso choro. Aleluia. Cada lágrima que nós temos derramado diante do Senhor fica como um memorial, porque Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Ela ouviu o choro do bebê e se comoveu, e providenciou um meio para que as lágrimas do bebê, você entende isso, fosse solucionado a partir daquilo que Miriam trouxe, que foi a própria mãe. Continuando o texto, aleluia, versículo 9 e 10. A Bíblia vai nos dizer assim: depois que Miriam trouxe agora a mãe do menino, sem a filha de Faraó saber, né? Detalhe, ela vai declarar assim para a mãe do menino, versículo 9: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino. Quem é a mulher que levou o menino? A mãe, Joquebede. E amamentou, tendo o menino crescido, e levou a filha de Faraó, que o adotou, dizendo que o nome dele era Moisés, porque foi tirado das águas. Para finalizar essa ministração, talvez o que te deixou curiosa, e eu também pensei muito sobre isso, é que no lugar onde os meninos eram jogados para morrer, a partir do decreto do Faraó, que era o rio Nilo, foi o mesmo lugar que Joquebede colocou o cesto para o menino viver. Você entende? E o Senhor falou ao meu coração que o mesmo lugar que te trouxe choro, que te trouxe tristeza, que te trouxe desespero, o mesmo lugar que na visão de muitos é um lugar de morte, é o mesmo lugar que eu vou restaurar as suas dores, vou restaurar os seus sonhos, vou secar as suas lágrimas, vou te dar direcionamento, vou ficar contigo na jornada, porque o mesmo Nilo que mata é o mesmo Nilo que vai te trazer esperança para você viver e deixar o menino crescer em nome de Jesus. Aprenda a olhar a situação com uma outra perspectiva. Não é porque te feriram uma vez que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Não é porque te traíram que todo mundo vai te trair. Não é porque te decepcionaram que todo mundo vai te decepcionar. Não é porque fizeram mal para você que todo mundo vai fazer. O mesmo Nilo que trouxe a morte de muitos meninos foi o mesmo rio que Deus usou para preservar a vida. Então, levante a sua cabeça e creia que aquilo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Se coloque de pé em nome de Jesus. Essas mulheres são extraordinárias e elas nos inspiram através das suas atitudes, através de como elas se posicionaram mediante a situação que elas estavam vivendo. Você pode ser Joquebede, uma mulher que deu importância apesar das circunstâncias, uma mulher que ela aproveitou aquilo que Deus deu e cuidou daquilo que Deus gerou e ajudou que viesse a nascer. Aleluia! Uma mulher de coragem, fé e amor. Pode ser você essa mulher. Ou de repente você pode se inspirar na trajetória de Miriam enquanto adolescente. Alguém que acompanhou o processo até chegar no destino. Deus pode estar te levantando para esse fim, eu creio nisso. Ou talvez Deus esteja te despertando para ser a filha de Faraó, acolhendo porque se moveu com amor. Aleluia. Essas mulheres nos inspiram e
Deus não desampara. Deus, Ele honra. Deus, Ele honra. Então se inspire nessas mulheres. Aleluia. Feche os teus olhos. Vamos orar a Deus, Senhor. Nós te agradecemos, ó Jesus, por tudo que o Senhor tem falado no nosso coração nessa noite. E eu te peço, Pai, que aquilo que as minhas palavras, Senhor, não chegaram ao coração das tuas filhas e filhos, mas que o teu Espírito Santo vai, Senhor, gerando, Senhor, confiança, fé, Senhor, a partir daquilo que foi pregado, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está nos movendo, Pai, para mais perto de Ti, a partir da compreensão e do entendimento dessas mulheres que inspiram. Nos inspira, Senhor, a sermos verdadeiras. Nos inspira, Senhor, a sermos melhores. Nos inspira, Senhor, a sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Nos inspira, Senhor, a desenvolver, a crescer em amor, a observar aquele que está sofrendo, a facilitar, Senhor, a vida da outra, a ajudar, Senhor, aquela que está em dificuldade. Nos inspira, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço que esta unção, Senhor, que eu creio que já está sendo derramada sobre este lugar, possa gerar frutos, ó Deus, sobre a vida de cada uma de nós, porque nós somos aquilo que o Senhor diz que somos, não aquilo que as circunstâncias dizem. Nós não somos aquilo que as pessoas dizem, mas nós somos aquilo que a Bíblia diz. Aleluia. Obrigada, Jesus.